Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar o nosso direto. Hoje vamos fazer uma oraçãozinha aqui para o Dom João de Oliveira Matos nos ajudar, um guia do Padre Miguel, foi bispo na cidade da Guarda. É o fundador da Liga dos Servos de Jesus. Senhor Pai Santo e fonte de toda a santidade, vós suscitastes ao vosso servo Dom João de Oliveira Matos, desejo ardente de vos servir como pastor zeloso da vossa glória e da salvação dos homens, inteiramente confiados na vossa providência, desprendidos de si mesmo na fidelidade à Igreja e na caridade, para com os irmãos, ele devotou-se com intuição profética à renovação da vida cristã, a fim de instaurar o reinado de Cristo na terra. Dignai-vos, pois, Senhor, a dar-nos a conhecer a sua heroicidade e a sua virtude e a glória do que goza no céu, concedendo-nos as graças que vos pedimos por sua intercessão. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer uma oração ao Senhor, que é o Dr. Sousa Martins, para nos ajudar a ter saúde, dinheiro, trabalho, bons namoros, bons casamentos e etc. E os bons estudos, assim como o Dom João de Oliveira Matos, também para nos ajudar a todos. Dr. Sousa Martins, médico de corpos e almas, ajudaste e curaste tantas pessoas enfermas, quando lhe destes força para se erguerem de novo. Peço-te que me guies neste momento de dúvida e tormenta, ajudai-me nesta minha aflição. Peço-te que cures as doenças do meu corpo e da minha alma. Fazem-se os pedidos, já os fizemos, tal como a sua luz é infinita, a minha gratidão é eterna por vós. Hoje vamos falar das religiões. As religiões mundiais, vamos começar. As religiões primitivas que se mantiveram até ao fim como religiões tribais ou nacionais opuseram-se aos fundadores do marxismo três religiões, chamadas mundiais: o budismo, o cristianismo e o islamismo. Esta oposição é muito importante. As religiões mundiais ou supranacionais apareceram há relativamente pouco tempo e representam um fenómeno absolutamente singular da história das religiões. Ela deu-se pela primeira vez na história da humanidade a ligação confessional entre as pessoas, independentemente dos seus laços étnicos, linguísticos e políticos. As pessoas começaram a unir-se, não importando o local de nascimento, a língua, o país, a cidadania, em todos os casos o nascimento e a expansão das religiões mundiais ficou a dever-se a uma coincidência muito rara de condições históricas. O budismo, a primeira religião mundial a aparecer, desempenhou e continua a desempenhar na história dos povos da Ásia um papel muito importante, em grande medida aquele que coube ao cristianismo na Europa e ao islamismo no Próximo e no Médio Oriente e no Norte da África. Os primeiros manuscritos do budismo foram inscrições do rei Asoka no século III a.C. As lendas búdicas antigas falam de Buda, fundador dessa religião, como uma pessoa real que terá vivido cerca do século IV a V a.C. no norte da Índia e pregando a sua doutrina. Mitos posteriores já puramente fantásticos falam de Buda como uma grande divindade, narram os milagres que acompanham o seu nascimento e a sua vida na Terra, descrevem suas encarnações sucessivas. Segundo uma lenda bastante recente, a mudança brusca do Buda ou do príncipe Siddhartha foi motivada por 4 encontros: um velho vergado pela idade, um doente grave e um defunto que ia ser enterrado. Siddhartha soube pela primeira vez que a doença e a velhice e a morte são o destino de todos os homens. Encontrou por fim um monge indulgente que o renunciou voluntariamente ao luxo e aos prazeres, tendo achado no asceticismo a paz de espírito e decidiu seguir o seu exemplo. Contudo, nem o mais rigoroso jejum, nem o mais refinado autossuplício
deixaram satisfeito o jovem ermita. O caminho do justo passa pelo meio, é o caminho do autoaprofundamento. Para conhecer a verdade, o caminho leva à tranquilidade e à lucidez do espírito. Paralelamente ao paraíso surgiu o inferno budista para intimidar os crentes, que foram inventados os mais terríveis cenários, os mais refinados suplícios que esperavam no inferno os pecadores e aqueles que violassem as leis de Buda. E muito havia-se a dizer, mas temos que ser de uma forma resumida para não amassar muito. O cristianismo foi a segunda religião mundial, constituiu-se a sua história e está estreitamente ligada à história dos povos, primeiro na Europa e depois em muitos países, não só europeus. O cristianismo é atualmente a religião mais difundida na Terra, principalmente na Europa e na América. No entanto, o cristianismo não é uno. Está desde há muito dividido numa série de religiões, igrejas e direções, seitas, frequentemente hostilizam umas entre as outras. Não se aceitam muito bem, embora a base seja Jesus Cristo. O cristianismo foi fundado por Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, que teria vivido na Palestina nos reinados dos imperadores romanos Augusto e Tibério, começo do século I da era cristã. A corrente oposta ao estudo do cristianismo originalmente pode ser designada anticlerical burguesa, tem origens na literatura iluminista do século XVIII. Os seguidores desta direção apresentavam todas as imagens dos deuses e heróis como personificações mitológicas e astrais, interpretaram de igual modo a passagem à figura de Jesus Cristo como o Deus do Sol. Nos meados do século XIX, começou-se a estudar melhor religiões do mundo antigo, com os seus cultos e os grandes deuses na natureza, os deuses da vegetação que morrem e ressuscitam. E os livres pensadores foram levados a descobrir que existia no cristianismo múltiplas coincidências com os mitos antigos cultos orientais. Chegaram à conclusão que a imagem de Cristo era uma símbolo de deuses orientais antigos, como Osíris, Mitras, Dionísio, etc. Por causa dos visíveis motivos mitológicos e astrais, daí tirar a conclusão de que no cristianismo não há nada do original, que é apenas uma cópia dos mitos astrais antigos e de outros mitos de origem hebraica, egípcia, síria, etc. Os cientistas desta linha negam a personalidade histórica de Jesus Cristo. As fontes do estudo do cristianismo inicial dividem-se em dois grupos fundamentais, cristãs e não cristãs. As fontes cristãs, por sua vez, subdividem-se em três categorias: livros canónicos do Novo Testamento, obras não canónicas, apócrifos, etc., obras dos apologistas e outros escritores cristãos dos primeiros tempos. E muito havia a falar dos evangelhos, mas a gente vai falando. A condição fundamental mais importante para o surgimento do cristianismo foi a formação do Império Romano. Não vendo possibilidade de obter a salvação e a libertação do jugo na terra, os homens foram obrigados a procurar a salvação e a redenção no céu. O cristianismo, tal como se formou nos séculos XI, II e III, era uma doutrina religiosa muito complicada, confusa e contraditória, cuja unidade se mantinha a grande custo e apenas externamente.
Entrelaçavam-se neles a doutrina judaica de um Deus oniponente e único, a ideia judaica do Messias Salvador, que se transformou em Salvador Redentor espiritual, se fundiu com as imagens dos deuses agrícolas que moram e ressuscitam, a doutrina gnóstica sobre a oposição entre o espírito e a matéria, sobre o medianeiro divino entre eles, o Logos, e a escatologia mazadaísta e a fé num futuro reino de felicidade para os justos. O conceito madaísta sobre o espírito do mal, o diabo, o antigo culto oriental da deusa mãe, mãe de Deus. Na doutrina cristã entraram muitas outras coisas, nomeadamente as cerimónias fúnebres e a fé na vida eterna da alma, a prática xamanista do esconjuro e do exorcismo para expulsar espíritos maus, a prática da cura mágica dos doentes, o antigo culto dos génios, originário do antigo nagualismo, e a transformação na crença cristã em anjos da guarda, até à reminiscência dos ritos totémicos antigos, o dogma da Imaculada Conceição, o sacramento da comunhão. O imperador Constantino acabou por compreender que, em vez de lutar contra a Igreja cristã, era melhor utilizá-la no interesse do Estado, e geralmente aceite que o Edito de Milão de 313 pôs fim às perseguições e legalizou o cristianismo como religião do Estado. O Edito de Milão, 313. Enganei-me, peço desculpa. Muito havia-se a dizer. As igrejas protestantes têm como principais características o reconhecimento da Sagrada Escritura como única autoridade nos assuntos religiosos. O protestantismo transferiu o centro da gravidade da vida religiosa da Igreja para o indivíduo, com Lutero e Calvino. Enquanto o protestantismo se dividiu logo desde o começo em muitas correntes, igrejas e orientações, essa tendência ainda hoje se verifica. O catolicismo, pelo contrário, tem sido sempre uma religião rigorosamente centralizada. E fica o Islão para sexta-feira, que é o dia do Islão. Fernanda Teixeira, 15 de março de 1962. Aqui no passado mais distante, as coisas não decorreram bem, ou foi uma doença grave, ou problemas com a justiça, ou um divórcio. Presentemente tudo a melhorar, as coisas a correrem bem, família mesmo mais chegados, as coisas equilibradas sem grandes evoluções, passado sentimental uma escolha entre dois homens, presentemente grande força para ultrapassar os obstáculos, bens materiais e financeiros, tudo para correr bem, casa das uniões e maturidade da carreira, as coisas um bocado limitadas ou no trabalho ou no amor num futuro mais próximo. A personalidade, grande, tudo a correr bem, és uma pessoa que sabe o que quer e o que pretende, deves continuar a manter as coisas na tua mão, nem para a direita nem para a esquerda. Seguir as tuas ideias. Casa sentimental, topo de carreira. Grande sorte, tudo para correr bem no amor e no trabalho num futuro mais distante. Meio ambiente e sociedade, as pessoas consideram-te louca, não te percebem, não te entendem. E a saúde, alguma doença antiga. Agora vamos deixar aqui umas simpatias para chamar o dinheiro. Coloque em cada canto da sua casa uma moeda que ainda esteja em circulação. As moedas devem ser do mesmo valor. Magia da fortuna de Iemanjá. Vá ao mar e pegue numa nota em sua mão direita. Na noite de lua cheia, mergulhe 7 vezes no mar, dizendo com fé, respeito pela deusa das águas, Iemanjá, multiplicai este dinheiro como se multiplicam os peixinhos do mar. Deixe a nota secar e guarde sempre na carteira. Não se esqueça que as notas de talismã não devem ser nunca gastas, pois fazem o feitiço de realizar o contrário.
Outra simpatia da Lua. Na passagem da Lua Nova para a crescente, vá até a janela e mostre uma nota para a Lua dizendo 3 vezes: Lua Nova, que vai crescendo. Quando aqui passaste, trazei-me esta semente. Ficamos aqui por as simpatias hoje. A confissão. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. João 20, 21, 23. Mateus 18, 18. Eclesiásticos 4, 31. Provérbios 28, 13. Tudo isto vem de Deus que por meio de Cristo nos confiou o mistério da reconciliação. 2 de Coríntios 5, 18, 20. Sacramento da Santa Unção, unção dos doentes. Jesus deu aos seus apóstolos e sucessores poderes maravilhosos em favor dos doentes. Marcos 6, 12, 13, 16, 18. Se alguém entre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-os com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor recebê-la-á. Se cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração favorosa do justo tem muito poder. Tiago 5, 14, 16. Celibato e virgindade. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Há aqueles que se fizeram inúcuos, renunciaram ao casamento por amor do reino dos céus. Mateus 19, 12. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. Apocalipse 14, 4, 1. Apocalipse 14, 4. 1 Coríntios 7, 38. 7, 32. 7, 1. 7, 39, 40. São Paulo não se casou e escreve: gostaria que todos os homens fossem como eu. 1 Coríntios 7, 7, 8. Ficamos por aqui também. Então ninguém faz perguntas hoje? Ana Barzete, boa tarde, um geral. Outra mais um geral? Há aqui muita gente. Geral não deve dar para fazer, vai tentando. Rosa Pardal. Vou começar ainda, estou com depressão, vai correr tudo bem, nascida a 1 de 8, 61. Ó Rosa Pardal, tens que te agarrar com fé ao Padre Miguel ou ao Dr. Sousa Martins para te curar da depressão. Já estás melhor. Eles têm ouvido que eu tenho pedido por ti. Sim, à partida vai que tudo correr bem. Tem fé e confiança em Deus. Quanto mais te distraís, melhor. Nós temos que pensar na nossa mente que estamos a ficar curados e que estamos melhores. Para a nossa mente libertar substâncias que nos curam. Pensamos que estamos piores, que estamos doentes. A nossa mente liberta substâncias que nos põem mais doentes. Parece o stress devido à libertação do cortisol. E etc. Maria Vieira, nascida a 15 de 2 de 7, amor só. O amor vai melhorar, mas não é para já. Tens que ter fé e confiança em Deus. Se eu não atender aqui no direct, tentem no WhatsApp ou no Messenger ou no Telegram.
eu respondo a toda a gente. E também deixa os comentários aí no meu site como foram os dados. Paula Ferreira, evangelista, nascida a 10/11/1967, negócios. É perguntar se vão melhorar, deve ser isso. Os negócios vê-se as coisas a melhorar. Tens que ter mais fé e confiança em ti. Com fé em Deus tudo se consegue. A vida de Cristo, toda a pessoa que vem à Terra depende de Jesus Cristo para cumprir a promessa que Ele fez no céu de ser nosso Salvador. Sem Ele, o plano de salvação teria falhado. Por ser necessária a sua missão, todos os profetas, desde Adão até Cristo, testificaram que Ele viria. Atos 10, 43. Todos os profetas depois de Cristo testificaram que Ele veio. Todos nós precisamos estudar a vida do Salvador e segui-lo, se Ele fiel por toda a vida. Cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. A vida de Cristo foi muito perdida muito antes do seu nascimento. Um anjo disse a Adão que o nome do Salvador seria Jesus Cristo. Ver Moisés 6, 51, 52. Enoque viu que Jesus morreria na cruz e ressuscitaria. Ver Moisés 7, 55, 56. Noé e Moisés também testificaram dele. Ver Moisés 8, 23, 24. Aproximadamente 800 anos antes do Salvador nascer na terra, Isaías anteviu a sua vinda ao ver a tristeza e o pesar que o Salvador passaria a fim de pagar o preço por nossos pecados. Isaías exclamou: era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e suas dores. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Isaías 53, 3, 7. Ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Sua mãe chamar-se-á Maria. Mósias 3, 5, 8. Jesus foi a única pessoa da terra que nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal. Essa é a razão porque ele é chamado de filho unigênito. De sua mãe herdou a mortalidade, sendo sujeito à fome, à sede, à fadiga, dor e morte. Do pai herdou os poderes divinos. Ninguém poderá tirar a sua vida a menos que ele a desejasse. Tinha de perder, entregá-la, de tomar o corpo de volta após a morte. Vê João 10, 17, 18. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, foi a seu primo João para ser batizado no Rio Jordão. João estava relutante em batizá-lo, porque sabia que Jesus nunca havia pecado. Jesus pediu a João que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça. João batizou o Salvador, imergindo completamente na água. Quando Jesus foi batizado, o Pai falou no céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu como mostrado pelo sinal de uma pomba. Mateus 3, 13, 17. As tentações de Satanás vieram depois que Jesus jejuou por 40 dias. Jesus resistiu firmemente a todas essas tentações, então ordenou que ele se retirasse. Satanás se foi e os anjos chegaram e serviram a Jesus. Mateus 4, 1, 11. Isto Satanás mostra quando jejuamos, limpamos o nosso corpo das energias impuras ou dos espíritos impuros, ou que se lhe queira chamar, e também a nossa mente entra em conflito com o nosso corpo. Daí a luta entre Deus e Satanás. Dois grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, mente e força. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Ver Mateus 22, 20, 36, 39. Quando ajudamos as outras pessoas, estamos servindo ao Senhor. Ver Mateus 25, 35, 46. Jesus amava até mesmo aqueles que haviam pecado contra ele e não desejavam arrepender-se. No final da sua vida, ao ser pendurado na cruz, orou ao Pai pelos soldados que o haviam crucificado, suplicando: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
Lucas 23, 34. Ele ensinou o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João 15, 12. Quando o Salvador soube que o seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai, exclamou em alta voz: Este está consumado. João 19, 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Baixou a cabeça voluntariamente e entregou o espírito. O Salvador estava morto. Um violento terremoto sacudiu a terra. Ele retornou ao corpo e o levantou de novo. Foi o primeiro a suportar a morte. A profecia dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. João 29. Cumpriu-se. Alguns amigos levaram o corpo de Salvador para a tumba, onde permaneceu por 3 dias. Durante esse tempo, o seu espírito foi organizar a obra missionária em favor dos outros espíritos que precisavam receber o seu evangelho. Ver 1 de Pedro 3, 18, 20. O que a vinda de Salvador significa para nós. Jesus ensinou: ninguém tem maior amor do que estar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. João 15, 13, 14. Espontânea e humildemente ele passou pelo amargor do Getsemane e pelo sofrimento da cruz. Algumas escrituras. O unigênito do Pai na carne, segundo a Néfio 25, 12. Moisés 6, 57. Jesus Cristo é o unigênito. Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus 10, 1, 8, Lucas 9, 1, 2. Os apóstolos são ordenados com poder e autoridade. Mateus 26, 28. Marcos 14, 16. Lucas 22, 24. Jesus no jardim traído, crucificado e ressuscitado. Geral, Sandra Pereira. Nascida a 8/2/1978. Então é assim, Sandra Pereira, aqui no passado mais distante as coisas estiveste muito limitada, muito sacrificada. Presentemente, melhorias, tudo a correr bem, desde que continuas a manter as coisas na tua mão. Família e amigos mais chegados, as coisas ainda não estão totalmente definidas. Passado mais distante as coisas não correram bem. Houve muitas invejas, muitas intrigas. Presentemente, tudo para correr bem. Bens materiais e financeiros. Vais no bom caminho, mas recomendo alguma economia e algum cuidado. Casa das uniões e maturidade da carreira, num futuro mais próximo, no trabalho e no amor, uma mudança radical. A personalidade. És uma pessoa, tens uma personalidade de uma criança, és um bocado ingênua e deixas-te levar pela opinião dos outros. Casa sentimental, topo de carreira, melhorias, tudo para correr bem. Meio ambiente e sociedade, uma escolha entre dois caminhos ou duas situações. E a saúde, ouvidos e falta de desporto. Não há doenças incuráveis. Nós na nossa mente é que os tornamos incuráveis. Se tivermos fé em Deus, tudo pode ser curado. Até mesmo os que estão em coma podem sair de coma quando nós falamos com eles, que eles ouvem tudo. Bia Modesto, 1/8/1957, saúde. Um bocadinho de tudo não faz mal. Os excessos é que fazem mal. Deus só quer que nós sejamos felizes e livres. Não quer que sejamos escravos de ninguém. A tua saúde dá-me o coração e stress. Cuidado.
Abranda ao ritmo, não queiras fazer tudo num dia. Deus levou 6 dias para criar o mundo. Não fez tudo num dia. Quem quer ser tu? Como se realiza a iniciação cristã? A iniciação cristã realiza-se mediante os sacramentos que lançam os alicerces da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pela confirmação e alimentados pela Eucaristia. Quais são os nomes do primeiro sacramento de iniciação? Antes de mais, chama-se batismo por causa do rito central com que é celebrado. Batizar significa imergir na água. Que é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge como ele uma nova criatura. 2 de Coríntios 5,17. Chama-se também banho de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. A iluminação, porque pelo batismo nos tornamos filhos da luz. Efésios 5,8. O batismo é prefigurado na antiga aliança. Encontram-se várias prefigurações do batismo: a água, a fonte da vida e da morte, a arca de Noé, que salva por meio da água, a passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão do Egito, a travessia do Jordão, que introduz Israel na terra prometida, a imagem da vida eterna. Quem conduz ao cumprimento das tais prefigurações foi Jesus Cristo, qual no início da sua vida pública se fez batizar por João Batista no Jordão. Na cruz do seu lado trespassado derramou sangue e água, sinais do batismo e da Eucaristia. Depois da ressurreição confiou aos apóstolos esta missão: ide e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O que se requer de um batizado? Ao batizado é exigida a profissão de fé, esperada-se pessoalmente no caso do adulto, ou então por parte dos pais e da igreja, no caso da criança. Também o padrinho ou a madrinha e toda a comunidade eclesial têm uma parte de responsabilidade na preparação para o batismo, catecumenado, bem como no desenvolvimento da fé e da graça batismal. Quem pode batizar? Os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero. Na Igreja Latina também o diácono. No caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que entenda fazer o que faz a Igreja, derrama água sobre a cabeça do candidato, dizendo a forma trinitária batismal: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível ser salvo sem o batismo, porque Cristo morreu para a salvação de todos. Podem ser salvos mesmo sem batismo os que morrem por causa da fé. Batismo de sangue. Os catecúmenos e todos os que sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade. Batismo de desejo. Quanto às crianças mortas, sem batismo, a Igreja, na sua liturgia, confia-as à misericórdia de Deus. Quais são os efeitos do batismo? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz participar na vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora Cristo e a Igreja, na qual faz participar no sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos, confere virtudes teologais e dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. O efeito é assinalado com o selo indelível de Cristo caráter, o que significa assume o nome cristão recebido no batismo. O nome é importante porque Deus conhece cada um pelo nome. Isto é a sua unicidade. O batismo cristão recebe na Igreja o próprio nome de preferência, o de um santo de madeira, do santo de madeira, que este oferece ao batizado um modelo de santidade e lhe assegura a sua intercessão junto de Deus. Por hoje ficamos aqui. Aires Barbosa, que é um geral nascido a 29/8/63.
No passado mais distante, houve grande força para ultrapassar os obstáculos. Presentemente há aí problemas, ou com a justiça, ou com o casamento, ou até saúde. Família e amigos mais chegados, as coisas equilibradas. No passado sentimental, as coisas não correram bem. Presente sentimental, vê-se melhorias. Bens materiais e financeiros, as coisas para correrem bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, uma mudança radical na tua vida. A personalidade, as pessoas veem-te como as crianças que não querem responsabilidades e um bocado ingênuo. Casa sentimental, topo de carreira, tudo para correr bem, novas oportunidades, novas escolhas. Meio ambiente e sociedade, melhorias, tudo para correr bem. Toda a gente gosta de ti. E saúde, joelhos e falta de uma alimentação equilibrada. Cristina Fonte Boa quer saber se vai conseguir vender o tablet. 15/10/1975. Sim, vais acabar por vender o tablet, sim. Vais conseguir. Mário Fernandes quer saber a saúde, nascida 15/1/1985. Amanhã não devo fazer direto, não sei, tenho dúvidas. A saúde, estômago, via respiratória e rins. E coluna. Cuidado. Elizabeth Santos quer um geral para a mãe, nascida a 4/2/54. Aqui no passado, a tua mãe, as coisas correram bem com ela. Presentemente está muito limitada, muito sacrificada. Parece-me que deve ter uma depressão. Família e amigos mais chegados. Grande força para ultrapassar os obstáculos. No passado sentimental, as coisas não correram bem. Presente sentimental, as coisas estão melhores. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, tudo a correr bem, no amor e no trabalho, num futuro mais próximo. Personalidade. É uma pessoa que se deixa convencer facilmente, anda ao sabor do vento. Casa sentimental, topo de carreira. Alterações trazidas pelo destino independentemente da vontade dela. Meio ambiente e sociedade. É preciso cortar com aquilo que não interessa à volta dela. E a saúde, tornozelos. Célia Florencio quer saber um geral, desde 25/6. Não diz o ano, mas pronto. Ali a Florença, aqui no passado mais distante as coisas não correram bem, andaste com uma depressão ou alguma coisa assim parecido. Presentemente, mudanças muito súbitas na tua vida que não serão muito positivas, estás a vivê-las. Família e amigos mais chegados, um certo afastamento para repensar a vida. Um passado sentimental mais distante, as coisas ressurgiram das cinzas. Presentemente as coisas equilibradas.
Bens materiais e financeiros, algumas entradas de dinheiro, pouco. Casa das uniões e maturidade da carreira, tudo para correr bem no amor e no trabalho. A personalidade, sabes o que queres e o que pretendes. Muito segura de ti. Casa sentimental, topo de carreira. Tudo para correr bem desde que continuas a manter as coisas na tua mão, nem para a direita nem para a esquerda, nem tanto no amor como no trabalho, no futuro mais distante. Meio ambiente e sociedade. Uma escolha entre dois caminhos ou duas situações. E a saúde, alguma doença antiga que sofres. Faltam 10 minutos para acabar o direto. Então vamos aqui continuar. Jesus e a perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vos saudasseis apenas aos vossos irmãos, que fazeis isso nisso especial, não fazem também assim os gentios? Sede vós perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44, 48. Jesus aqui aponta-nos os inimigos, aqueles que nos guardam ódio, aqueles que nos perseguem, nos caluniam com os objetivos primordiais, a quem devemos estender o nosso amor, aqueles a quem devemos amar, ou não nos querem bem. Será sempre fácil amar, enquanto aos outros a dificuldade de o fazer, vencida que seja, trará até nós a capacidade de nos afirmarmos, capaz de levar à prática o trabalho fundamental do amor, do trabalho ativo em relação aos outros. A lei da afinidade mental. A lei da afinidade determina que os iguais se atraiam e se procurem, os contrários que se afastem e se evitem. Ou seja, os pensamentos iguais atraem-se, os pensamentos contrários repelem-se, afastam-se. Desta forma, quando se emitem pensamentos elevados ou relacionados, sintonizamos-nos com a espiritualidade superior, com a faixa luminosa. Quando emitimos pensamentos inferiores ou materiais, sintonizamos-nos com a faixa escura, com a espiritualidade inferior, os espíritos inferiores. Agora a escolha é nossa. Conduta do dia a dia. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgas e não sereis julgados. Não condenas e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-te-vos-á. Uma boa medida, cheia de recalcada e transbordante, será lançada no vosso regraço. À medida que empregardes com os outros, será usada convosco. Lucas 5, 36 e 38. Era bom que todos reparássemos que somos doentes do espírito em trânsito pela terra, para o aperfeiçoamento e libertação dos erros do passado, e não escapamos de forma alguma à necessidade de nos julgarmos a nós próprios, não tendo por isso capacidade para julgarmos ninguém antes do que a nós próprios primeiro. Vigilância e oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está cheio de dor, mas a carne é fraca. Lai, pois, orando continuamente a fim de terdes força para escapar a tudo o que vai acontecer e apareceres firmes diante do Filho do Homem. É evidente que nestas passagens Jesus nos alerta claramente para a procura de nos conhecermos a nós próprios e simultaneamente vigiarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, que nos impulsionam para fazer a vontade do corpo ou deixar-nos vencer pelas tentações fáceis dos prazeres materiais. A trave e o orgueiro, porque reparas no orgueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ninguém é perfeito, todos estamos trabalhando nessa direção, uns com mais decisão, outros com menos. Não temos que julgar as atitudes e a maneira e o de ser caráter ou a personalidade dos outros. Os inimigos encarnados. Com o teu adversário mostra-te reconciliador enquanto caminhardes juntos. Mateus 5, 25. Além do mais, é preciso ter atenção de que não estamos livres de errar e nem sempre o que fazemos é o mais correto em relação à lei geral. Podemos errar e erramos muitas vezes, pois facilitamos na nossa conduta atitudes que por vezes até nem são intencionais. No nosso entendimento, é possível que os outros as entendam de forma diversa
e se perturbem, levando-os a julgamentos diferentes dos nossos. A irritação poderá contribuir para o aparecimento de doenças graves que atingem o corpo físico tão logo as nossas defesas se desmoronem. Enfraquecem o sistema imunitário. É urgente fazer a terapia da paciência e da tolerância para com todos e para com tudo. É urgente colocarmos nas nossas vidas o perdão permanente, a doação ao amor afetivo e ao próximo. Os sonhos são os pensamentos ou as imagens mentais de uma pessoa durante o sono. A Bíblia menciona sonhos naturais, sonhos da parte de Deus e sonhos que envolvem adivinhação. Jó 20, 28, Números 12, 6 e Zacarias 10, 2. Podem os sonhos que parecem transmitir conhecimento especial proceder de outra fonte a não ser de Deus? Jeremias, assim disse Jeová dos Exércitos: não vos enganem os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos. Não escuteis os seus sonhos que estão sonhando, pois em falsidade e os que profetizam em meu nome não os enviei a pronunciação de Jeová. Não é bem assim. A Bíblia interpreta-se tudo à letra, que é o caso dos Jeovás, que a gente vai falar um pouco disso, embora não querendo fazer guerra, nem com os Jeovás nem com os católicos falam mal dos Jeovás, os Jeovás falam mal dos católicos, mas pronto. No passado Deus fez uso de sonhos para dar avisos, instruções e profecias, mas estar Ele dirigindo o nosso povo deste modo hoje? Há referências que tais sonhos se originaram de Deus em Mateus 2, 13, 19, 20, 1 de Reis 3, 5, Gênesis 41, 8, Hebreus 1, 1, 2. Deus há muito, em muitas ocasiões e de muitos modos, incluindo sonhos, falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas. No fim destes dias, nos falou por intermédio do Filho Jesus Cristo, cujos ensinamentos estão registados na Bíblia. 1 Coríntios 3, 8. Quem quer haja dons de profetizar às vezes Deus e transmite as profecias aos seus servos por meio de sonhos, serão eliminados. Não é bem assim, mas pronto. Sonhar é uma mediunidade ou é um dom do Espírito Santo? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente e completamente equipado para toda boa obra. 1 Timóteo 4, 1. No entanto, a pronunciação inspirada diz definitivamente que nos períodos posteriores do tempo alguns se desviarão da fé, prestando atenção a desencaminhar tais pronunciações, às vezes transmitidas por meio de sonhos inspirados e ensinos de demónios. Como nós já falámos, o demónio e Deus está dentro de nós, através dos nossos sentimentos e das nossas emoções, no coração e na mente, e também quando estamos a fazer vibração com os espíritos inferiores, que eles entram dentro de nós aos positivos, se encostam a nós. Porque Deus é espírito, é o Pai dos espíritos. As testemunhas de Jeová e os protestantes se opõem à doutrina católica, atribuem falhas humanas do passado ou do presente à religião.
É um critério altamente errado, porque a religião não ensina nem conduz ninguém ao mal, nem é culpada se eventualmente alguns dos seus membros pecam. Fraquezas que podem atingir todas as pessoas, independentemente da sua religião ou credo. Dos apóstolos, um traiu Jesus, outro negou, e o restante, só Deus sabe o que pensaram do Mestre nos momentos de desânimo e de prova. No entretanto, a Bíblia permanece profundamente pura e verídica e sagrada. Acontece exatamente o mesmo com a religião. Vós, bem-amados, que estáis prevenidos, conservai-vos alerta para que não os deixes arrastar pelo erro desses ímpios e venhas a perder e a cair da vossa própria firmeza. 2 de Pedro 3, 16, 17. A própria Bíblia afirma que nem todos a compreendem, nem todos entendem isto, o Evangelho, mas somente aqueles aos quais lhe foi dado compreender. Mateus 19, 11, Atos 8, 30, 31. Os primeiros apóstolos por vezes não compreendiam o que o Mestre dizia, a ponto que Jesus lhes dizer, também vós estáis assim sem compreender? Mateus 7, 18, 6, 52. Jó 10, 6, Mateus 15, 16. São Pedro e São Paulo fazem insistentes para eles para que não nos deixemos arrastar por essas doutrinas enganadoras. 1 Timóteo 4. Para que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vive, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3, 15, Gálatas 1, 13, Filipenses 3, 6. Jesus também não conseguiu convencer os escribas e os fariseus com a sua posição obstinada e sectária. Indignaram e magoaram Jesus, como nos relata São Marcos. Então, olhando-os com indignação e magoado com dureza nos seus corações. Marcos 3:5. Isto é, não aceitaram nem acreditaram na sua doutrina e afirmavam, ele tem Bezabu. Marcos 3:22. Algumas crenças e normas doutrinárias por as quais se regem os testemunhos de Jeová. A alma espiritual não existe. Então a alma espiritual não existe, então se nós somos um espírito imortal, a que chamamos alma, uma alma individual, estamos ligados à alma coletiva, que é Deus, ao universal. O homem é alma e não tem alma espiritual. A alma é sangue, é o sangue, a vida. O batismo não perdoa os pecados, nem se deve batizar as crianças. Só os 140.000 vão para o céu, os outros viverão no paraíso terrestre. Nem mesmo João Batista faz parte dos 144.000 eleitos, portanto não vai para o céu. O uso da cruz é idolatria. Exibir a cruz de Jesus é vitupério e ultraje. Os milagres cessaram depois dos apóstolos. Obras maravilhosas não provam favores divinos. O diabo é o governante deste mundo, controla o mundo como Deus. O demónio será lançado no abismo depois destruído juntamente com seus anjos iníquos. Não é verdade que há coisas boas em todas as religiões? O Espírito Santo não é uma pessoa divina, é a força ativa de Deus. O Natal não é celebrado pelos primeiros cristãos. Deus não habita em templos humanos. A Igreja Católica não é edificada sobre Pedro. Não se deve prestar culto a imagens, é vitupério. O inferno não existe. Os iníquos serão destruídos pelo fogo para sempre. O diabo será preso, seguindo-se gloriosa paz. Jeová é o nome de Deus. Jesus é o Filho de Deus, não é Deus. Maria, mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Maria não permaneceu sempre virgem, teve outros filhos além de Jesus. Cristãos devem só casar-se com cristãos. Os mortos, quanto ao espírito, não estão com Deus. Dirigir orações a Maria aos santos não tem valor. Transfusões de sangue são proibidas. A terra nunca será destruída. Deus não é três pessoas, não é uma trindade. Deus é uma trindade, se é a doutrina da trindade, sim, é o Deus único e é o Deus vivo, é tudo. Jesus é inferior ao Pai antes e depois da vinda à terra. Jesus é Miguel Arcanjo. O corpo de Jesus não ressuscitou. Não rezam pelos mortos, familiares ou não, pois não são dignos de veneração. Purgatório não existe. A união das religiões e economismo não é vontade de Deus. Não aceitam o sacramento da confissão. Não participam em referendos nem eleições. Não prestam serviço militar porque tudo faz parte do mundo de Satanás. Bebés ou criancinhas não vão para o céu. A Igreja é a Babilônia, a grande religião falsa, e todas as seitas da cristandade são filhas dela. Os maus e os iníquos, como castigo, não ressuscitam. A morte liberta as pessoas dos pecados. O fim do mundo está próximo. O fim do mundo significa apenas o fim do sistema iníquo de Satanás. Guerras, terremotos e tantas outras calamidades que têm acontecido desde 1914 são sinais de que os derradeiros castigos estão iminentes.
iam destruir completamente os estados políticos e acrescentado, ou seja, o sistema iníquo de Satanás. Isto significa que a doutrina católica e a protestante, a inspiração satânica, isto é o conceito anticristão, que ressalta das páginas de algumas das suas edições, como por exemplo, Revelação, o seu grandioso clímax está próximo, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Afirmam que Jesus está presente no mundo desde 1914, aguardando a ordem de Jeová para o golpe final, o Magedon. E mais se podia dizer? Charles Tazel Russell, que foi fundador das Testemunhas de Jeová, quando abandonou a Igreja Presbiteriana Protestante, certamente acumulava no seu coração sentimentos indignos quanto ao cristianismo e a Igreja, segundo conta a história. Esses sentimentos minaram-no completamente ao definir as normas doutrinais da sua organização. Fundiu-lhes este sentimento diabólico, mais tarde reforçado por um radicalismo anticristão e autoritário do seu sucessor, Joseph Rutherford, que operou várias mudanças, proibiu as transfusões de sangue, aboliu o uso da cruz, as datas festivas do Natal e da Páscoa, impôs aos seus seguidores o nome de Testemunhas de Jeová. Era uma prova evidente que Rutherford estava decidido a terminar com tudo o que era herança do cristianismo. Ao mudar o nome para Testemunhas de Jeová, deixaram Jesus para um plano inferior, não divino, contrariando claramente as escrituras que afirmam: ele que era de condição divina, Filipenses 2, 5, 7, lhe foi dado este nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Isaías 9, 6. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 15, 5. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Para os católicos, Jesus é a verdade, a luz das nações, o caminho que nos conduz ao Pai. João 8, 12. Desprezam esta norma divina que Deus Pai comunicou a Jesus. O Pai determinou o que devo dizer e anunciar. As coisas que digo, digo-as como o Pai, mas comunicou a mim. João 12, 49, 50. Durante um certo dia, durante a refeição, Jesus revelou aos seus apóstolos: o Espírito Santo será sobre vós, sereis minhas testemunhas em Jerusalém até aos confins do mundo. Atos 1, 8. No tais Jesus não disse: sereis testemunhas de Jeová. Mas cada um segue aquilo que quer. Charles Russell, seus sucessores e as profecias falhadas. Charles Russell nasceu em Petersburgo, Estados Unidos, em 1852, numa família presbiteriana. Aos 17 anos, confrontou-se com a grave crise religiosa, tornando-se um agnóstico, acabando por se revoltar contra o cristianismo. Neste estado de rebelião, procurou encontrar algum pretexto que justificasse a sua revolta. Entrou em contato com os escritos de Ellen White, fundadora do Adventismo do Sétimo Dia. As doutrinas adventistas, de modo especial, e a do inferno, que é a sepultura, e a argumentação e os métodos empregados fascinaram-no profundamente, adotando grande parte dos princípios adventistas, como as falsas profecias, a negação da alma, do inferno, da trindade, etc. Sem nenhuma preparação académica para interpretar as escrituras, Russell iniciou um estudo bíblico em busca de texto onde pudesse apoiar a sua rebelião, tendo como objetivo fundar um movimento de subversão e, com essas doutrinas heréticas, opor-se ao cristianismo. Essas doutrinas antibíblicas não foram inventadas por Russell, copiou-as de movimentos heréticos mais antigos, arianos, agnósticos, maniqueus, montanistas e adventistas, não sabatistas. Até aqui extratos tirados do livro A Luz do Cristianismo, página 55, 68, William G. Chanel, edição de 1963.
Em certa ocasião, o ministro da Agricultura teve de intervir contra ele para afirmar que as propriedades do chamado trigo milagroso, que ele vendia pelo dobro do preço, à razão de $60, não lhe pertenciam. Russell foi condenado a restituir o que recebera a mais. A sua esposa foi durante muito tempo a sua mulher colaboradora, mas não conseguiu acompanhá-lo nas suas profecias. Adoeceu e Russell viu nisso um castigo do céu, por ela não acreditar em tudo o que ele profetizava. A vida em comum foi se tornando impossível, não só pelos maus tratos de Russell em casa, mas também pelos casos imorais com a sua empregada Ross Ball. O tribunal concedeu o divórcio à esposa em virtude da infidelidade conjugal e a tirania do marido. Russell transferiu a sua fortuna para a torre de vigia para não pagar à esposa divorciada a pensão de sobrevivência que justamente reclamara. Russell faleceu 31 de outubro de 1916, levando consigo a amargura das suas profecias totalmente falhadas. A Russell sucedeu Joseph Rutherford como herdeiro da presidência. Também ele avança uma profecia fantástica e surpreendente para 1925. Ressuscitariam 70 patriarcas. Para o receber, mandou construir a grandiosa mansão, a Casa dos Príncipes, em São Diego, na Califórnia, tendo na altura do seu custo $70 mil. Patriarcas não ressuscitaram e Rutherford reservou a luxuosa vivenda para si desde 1930, até a sua morte, que aconteceu em 8 de janeiro de 1942. É fácil adivinhar porque é que se deram ao trabalho de traduzir a sua própria Bíblia, desprezando a Bíblia católica e a protestante, como é óbvio, para alterar certos textos com arranjos à sua maneira, quebrando os céus, como se pode constatar ao longo deste livro que falaremos. Eis o exemplo, Gênesis 1:2, a Bíblia católica e dos protestantes diz: o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Eles escrevem: a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Gênesis 1:2. Nathan Knorr dirigiu a tradução, que terminou em 1961. É por um lado, atemorizar e assustar com castigos do fim do atual sistema, que é o fim do mundo. Por outra, insistência vigorosa para que as pessoas aceitem as suas doutrinas, garantindo-lhes que, ao fazerem parte da sua igreja, terão a sorte e o privilégio de não serem atingidos por os castigos iminentes de Deus. Devemos obedecer ao Pai dos Espíritos para termos a vida. Hebreus 12, 9, 10, 23. Apolo, com o espírito do fervor, pregava e ensinava com precisão. Atos 18, 24, 25 diz: Senhor, imprimirei as minhas leis no meu espírito. Imprimirei as minhas leis no seu espírito. Hebreus 8, 10. Jeremias 31, 33. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Apesar desta realidade tão evidente sobre a alma e espírito, as testemunhas de Jeová negam a existência da alma, afirmando que a alma é a pessoa e o espírito é o fogo, o vento, etc. Levam o homem apenas ao nível puramente materialista, ignorando de modo incrível a realidade de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, dotando-o de corpo e alma espiritual. Eclesiastes 12, 7, Mateus 10, 28. Dotou-o também de liberdade, inteligência e capacidade que precisamente lhe permite elevar-se à condição de dominador soberano do reino animal. Passa-nos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Assim, durante a semana Natal, anunciam que Cristo nasceu em outubro, contradizendo também a solenidade da Páscoa por a considerarem festa de origem pagã. Constrói-se uma cerca onde se encurralam as pessoas para que pensem em conjunto e nunca segundo o sentimento de responsabilidade individual, como Deus ordenou desde o princípio, que nós somos livres. Chegam até a considerar as suas antigas igrejas como elementos da organização de Satanás. As pessoas chegam até a considerar as suas antigas igrejas como elementos da organização de Satanás. A partir deste momento, passam a considerar-se como possuidores do verdadeiro favor de Deus, porque esses salões são como a arca de Noé, que o salva de todos os castigos e desgraças. O batismo consiste na solene entrega de si a Jeová e ao sinal exterior da entrada oficial na organização ou na cidade de refúgio. Não creem nem ensinam o nascimento espiritual pela água e pelo Espírito, como refere Jesus no Evangelho, dizendo: quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
João 3:5. A organização ensina que o Espírito Santo é a força de Deus e não uma pessoa divina. Portanto, esta negação e este erro leva-os a não batizar como manda a Bíblia. Mateus 28:19, Marcos 1:7-8. É uma atitude antibíblica e detestável. Jesus disse a Moisés: responderás o seguinte: eu sou aquele que é, e acrescentou assim: falarás aos israelitas: eu sou, enviou-me a vós. Êxodo 3:13-15. Eu sou aquele que é simplesmente, ou eu sou em hebraico, e é Yahvé, o Javé. No entanto, a leitura deficiente daqueles que não sabiam hebraico nem das leis dos masoretas conduziu-os à palavra de Jeová, resultando da leitura incorreta do hebraico. Para além do nome de Javé, a Bíblia atribui a Deus outros nomes e todos eles são válidos. Por exemplo, Eloi, igual a Deus. Elon, Altíssimo. El Shaddai, Oniponente, que é como chamam os judeus. Adonai, Abba e etc. Eloi, que foi o nome que Jesus pronunciou no alto da cruz. Eloi, Eloi. Lama Sabacatani, quer dizer Deus, meu Deus, porque me abandonastes? Marcos 15:34. Ainda não tens 50 anos e já viste Abraão, retorquiu-lhe Jesus. Antes de Abraão existir, eu sou. João 8:58, 8:24. Eis alguns exemplos de Jesus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Marcos 12:28-29. Deuteronômio 6:4. Porventura nunca lestes o que disse Deus: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. Mateus 22:32. Êxodos 3:6. Não tentarás ao Senhor teu Deus, vai-te Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus 4:3-10. Mas no princípio Deus criou o homem e a mulher. Marcos 10:6. Mateus 19:4-6. Conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Jó 17:1-5. Dai, portanto, a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único. A minha doutrina vem de Deus. João 7:17. Ninguém é bom senão Deus. Lucas 18. Mateus 19:17. Eis que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Porque eu saí e venho de Deus. João 8:42, 16, 27. Deus é Espírito, deve adorá-lo em Espírito e verdade. João 4:24. Pois a Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Volta à tua casa e conta o que Deus fez por ti. Lucas 8:39. Havia um juiz que não temia a Deus. Se Deus não abreviasse esses dias, ninguém se salvaria. Tendo fé em Deus. Marcos 11:22. Porque aquele que Deus enviou somente diz palavras de Deus. João 3:33-34. O mesmo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser mãe e falou nos seguintes termos: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. O Senhor dar-lhe-á o trono de David, chamado Filho de Deus. Lucas 1:30-35. E por aí adiante. Estes e outros erros revelam a sua incapacidade de interpretar a Bíblia. Vejamos o que nos diz São João a respeito do Verbo que veio encarnar e o Verbo se fez homem. 1:14. No seio da Virgem Maria, no princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem nada foi feito. Por meio dele e sem ele nada foi feito. João 1:5-15. Na revista Sentinela 15, de 1 de 92, páginas 20-21, os testemunhos de Jeová negam a divindade de Jesus, afirmando que se Jesus fosse humano e divino ao mesmo tempo, não se poderia dizer que ele é inferior aos anjos. Jesus tinha de ser o Adão originalmente, era o humano perfeito e não o Deus homem. Claro, todo o homem é Adão porque é um homem carnal, e todo o homem é Jesus porque é um homem espiritual. Agora Cristo é outra coisa. É Jesus unido a Deus. Ou seja, o homem unido a Deus quando está em sua harmonia perfeita e total com Ele. Quando guarda os seus mandamentos da melhor maneira possível. Ignoram Cristo sem deixar de ser Deus, era também homem, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Como vimos no tema anterior, a divindade de Jesus é tão evidente que os testemunhos de Jeová, quando são confrontados com alguém que apresenta o primeiro capítulo do Evangelho de São João e outros textos como estes, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Vem-se obrigado a confessar que Jesus é Deus, mas não o Todo-Poderoso, ou seja, um Deus menor.
Não se apercebem de que a torre de vigia os conduziu para um erro monstruoso e embaraçante. As desigualdades que afirmam existir entre a divindade do Pai e a divindade do Filho levam-os ao deslize de se colidirem com a própria fé na existência de um só Deus. Pelo contrário, na igualdade sublime e divina das três pessoas, compreende-se claramente a existência de um único Deus, mas ao afirmar a desigualdade divina entre o Pai e o Filho, um Deus maior e um Deus menor, caem fatalmente na possibilidade de um único Deus, afirmando desse modo a existência de dois deuses, erro inadmissível de que eles próprios não pretendem de modo algum ser vítimas. Em Deus não há Deus maior nem Deus menor. São Paulo reafirma, não há mais que um único Senhor, não há mais que um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4, 6, Marcos 12, 29, João 17, 1, 5, 1 Coríntios 8, 4, 6, Isaías 37, 20. Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. João 10, 30, saí do Pai e vim ao mundo. João 16, 28, e orando ao Pai disse, tudo que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. Foi glorificado neles os apóstolos. João 17, 10, 16, 14. Negam a pessoa do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é um espírito, não é Deus, não é uma pessoa divina, é simplesmente a força ativa de Deus, a força que emana de Deus. Ficamos por aqui, vamos falando. Olha, tinha saído, mas já voltou. Agora isto não quer dizer que não haja pessoas boas em todo o lado. Há pessoas todas boas em todas as igrejas. Não devemos criticar-nos uns aos outros, todos temos erros. Há coisas boas nuns e há coisas boas noutros. Acabou o direto por hoje, até amanhã. Pronto, quem eu não respondi, tente no WhatsApp ou no Messenger ou no Telegram e deixe o testemunho no site.